Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a Rede Bom Jesus aqui com o nosso programa que começa nessa segunda-feira. O Bom Dia Bom Jesus para você aí, trazendo um tema especial, uma conversa com bastante convidados hoje e com certeza essa conversa vai chegar aí até o seu coração porque é uma conversa bem bacana. Hoje nós vamos abordar o tema catequese, vocação, graça e missão. Seguindo aí o tema do ano vocacional, nós vamos falar sobre catequese. E para falar sobre catequese, olha quanta gente veio participar com a gente. Alguns dos catequistas aqui da Basílica do Bom Jesus, Paróquia Bom Jesus de Tremembé, vieram participar com a gente para contar um pouco sobre essa vocação, essa missão que eles assumiram. Alguns já há algum tempo, outros há menos tempo, mas que vão contar aqui pra gente. Eu quero cumprimentar todos vocês, dar um ótimo dia, agradecer a presença e agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Bom Dia Bom Jesus e contar a história de vocês. Eu vou apresentar cada um deles para vocês, que também vai contar um pouquinho dessa história aqui pra gente. E agora eu vou apresentar todos eles para vocês aqui. Eu vou começar pela Tânia, que vai contar pra gente um pouquinho da sua história como catequista. Ela que já tem mais história aí para contar do que os outros, ela já está há mais tempo como catequista. Conta pra gente como é que começou a sua história como catequista na Basílica do Bom Jesus. Sempre foi catequista aqui, certo? Já foi catequista em outra parte? Eu comecei na paróquia São José, que antes era a Capela São José, né? Eu fui meio no susto, foi um chamado mesmo. A minha filha tinha 4 anos, daí eu fui convidada a ser catequista. Não tinha experiência nenhuma como catequista. Aí você fica naquela, vai, não vai, fui. Mas aí, há 32 anos, já estou na caminhada. É uma vocação muito linda, né? É uma missão mesmo, ser evangelizadora. Há desafios? Há muitos, né? Mas a gente vai vencendo na caminhada com Jesus e com Maria. E a gente vai levando, né? O caminhar é constante. E colhendo frutos. Céu, e colhendo frutos, né? Eu resolvi aceitar o desafio de trabalhar com adolescentes. Comecei com uma turminha de catequese de primeira, segunda etapa e depois já fui para a adolescência. Mas é um desafio grande, né? Mas é um desafio que eu aceitei para minha vida. E Deus até agora tem me levado adiante na caminhada. Então hoje a sua turma de catequese é adolescentes da Crisma? É de Crisma. E eu sou apaixonada. Sou uma pessoa... Porque a catequese, Jesus, você tem que se apaixonar. E se deixar, né? Levar por este amor tão grandioso que a gente vai caminhando e ele vai dando as graças e a gente vai no desafio do dia a dia. Muito bem. Bom, agora eu vou pedir para você passar o microfone para a Rosângela aqui, para ela contar para a gente a história dela. Como é que você também já tem uma longa caminhada aí na catequese, conta para a gente há quanto tempo é catequista e como é que começou essa história? Foi também um convite? Foi uma coisa de repente, uma oportunidade, uma graça, como disse a colega aqui, né? Que vai acontecendo na vida da gente, às vezes a gente nem percebe. Então conta para a gente como é que foi o seu início e como é que está a sua história hoje como catequista. Então, eu comecei quando eu fui crismada, né? Logo no ano seguinte que eu fui crismada, aí na crisma a catequista falava, a gente precisa se inserir na comunidade, precisa fazer alguma coisa na comunidade. E eu, na verdade, comecei a participar do grupo de jovens. Aí fui convidada a fazer estágio na catequese. Eu nunca imaginava em ser catequista, né? Mas aí eu comecei a trabalhar com as crianças, né? Comecei como estagiária e fiquei trabalhando com as crianças. Aí eu me identifiquei lá nesse trabalho, né? Aí já fazia 10 anos que eu era catequista. Um dia o padre, na época o pároco, que era o padre Carlos Antônio, ou era o padre Marquinhos, que foi o pároco da catedral. Ele foi nosso pároco aqui. Aí ele me falou que que precisava de fazer um trabalho com os adultos, que tinha muitos adultos que estavam aparecendo, que não tinham recebido os sacramentos, né? Aí ele me convidou se eu gostaria de ficar com uma turma especial com adultos. Aí eu aceitei, né? E comecei a trabalhar com os adultos mesmo. Aí ele começou a avisar nas missas
adultos que não tinham recebido sacramentos, que gostariam de receber. E aí começou a vir muitos adultos, e a gente chegou depois a fazer inscrições com turmas de adultos mesmo, né? E foi interessante porque eles falavam assim, a maioria falava, né, que sempre quis receber os sacramentos, não teve oportunidade quando era criança, mas de um modo geral a visão de catequese era para criança, não se pensava em catequese com adultos, né? E aí eles queriam receber os sacramentos, mas ficavam pensando, eu desse tamanho no meio das criancinhas, né? Aí quando começou a turma especial com os adultos, aí começaram a surgir muitos adultos, né? E, inclusive eu não trabalho sozinha com os adultos hoje, né? Eu tenho outros catequistas também que trabalham nas comunidades, que depois a Ana vai falar das comunidades também. E a gente, então, nisso foram 20 anos, né? Então eu tenho 30 anos de catequese, 10 só com as crianças e daí os outros 20 com os adultos, né? E é interessante que de uns tempos para cá tem uma outra realidade que tem surgido, que até me alegra muito poder eu contribuir com isso, que são os pais dos nossos catequizandos estão fazendo catequese. Então eles trazem os filhos na catequese e aí não tem, precisam regularizar às vezes sacramentos que não receberam, tem vontade, né? Então aí leva a criança na catequese e faz catequese também. Então a gente já faz uns 3 anos, né, Ana, que a gente está com essa realidade. E assim, aí é a família toda envolvida, né? Então tá o pai, a mãe fazendo catequese e os filhos também, né? Então é uma graça poder fazer esse trabalho, né? Então eu não penso em deixar isso não, é até a morte me levar, eu vou estar lá, né? E agora eu tô com 2 turmas, na verdade, uma turma de adultos no sábado, né? E essa turma especial, inclusive do ano vocacional, né? Que é de 1 ano de preparação, do ano extraordinário, né? Eu também estou trabalhando com essa turma. Então eu estou com 2 turmas, uma turma de sábado, de adultos, aos sábados, e essa turma especial, que é só esse ano, né, na segunda-feira também, né? E quando você falou de vocação, graça e missão, então mas é bem isso mesmo, né? Eu fui chamada para vocação, né, e fui agraciada, né, com esse trabalho, né, que muito me alegra, e eu tenho muito orgulho de ver os meus catequizandos por aí, né? Tem uns catequistas que foram meus catequizandos hoje, né? Tem vários, né? Trabalhando na comunidade, né? E também uma forma de responder à minha vocação, né? Como catequista. E eu costumo dizer, né, que eu também fiz teologia, né? Então eu sou teóloga, mas eu falo que eu sou uma catequista teóloga. E também sou contadora. Eu sou uma catequista contadora, porque eu sou catequista em tudo, né? Então, para mim, eu realizo a minha profissão, a minha vocação como catequista. Então, é catequista em primeiro lugar na minha vida. Catequista em primeiro lugar, tô vendo. Então, e aí é uma alegria muito grande poder usar os meus dons, né, que eu recebi na catequese. E também a gente aprende muito, porque às vezes a gente entende, né? Pode entender, o catequista fica lá ensinando, mas não é só, né? Então a gente troca experiência, porque a catequese não é você ficar lá ensinando, é uma troca de experiência. Então a gente vem, né, na posição de quem vai ensinar, que a gente teve uma preparação para isso, né? Mas é uma proposta de vida também. A gente não quer que eles só recebam sacramentos para regularizar a situação. Todo mundo é crismado na minha casa, só eu que não, então eu também quero fazer. Então a gente não quer que acabe aí, a gente quer que continue, né? E graças a Deus a gente vê que isso continua mesmo. Eles estão por aí, então trabalhando, coroinha, trabalhando nas pastorais, né? E envolvidos em outras comunidades, inclusive com a catequese de adultos. Quando a gente começou no tempo da pandemia online, vieram pessoas de outras comunidades também, que a gente realizou esse trabalho online, né? Então muitos tiveram acesso pelas redes sociais ou a gente usa essas mídias de aula mesmo, como que chama, o Google Meet ou outros, né?
As plataformas, isso. Então, aí eles vêm de outras cidades, só que depois, quando voltou ao normal, eles continuam, né? Então, a gente conseguiu atingir bastante pessoas e o pessoal tá firme na caminhada. Mesmo com as dificuldades, né, que a gente teve na pandemia, eles estão aí. Que bom. Né? Que bom ouvir você, esse testemunho, essa alegria, essa vivência, essa força, né? Saber que os frutos estão sendo colhidos, espalhados aí, tanto até, como você contou aí, na época da pandemia, né? Isso. Nem nesse momento a catequese parou, a catequese estava lá, firme e forte. Agora eu vou pedir para a Ana Lúcia contar pra gente também, a Ana Lúcia, catequista também aqui na Basílica. Conta pra gente, sua história começou há quanto tempo como catequista? Bem, eu frequentava aqui a Basílica, né? Eu sou nascida aqui em Tremembé, sempre frequentei, porém eu não senti, assim, eu não fui chamada, não senti um chamado para participar de nenhuma pastoral. E em 2015 eu perdi meu pai e isso foi uma lacuna muito grande, assim, não só na minha vida, mas na vida da família inteira. E, a bem da verdade, eu acabei entrando em depressão e, né, muito chateada, eu era muito agarrada com meu pai e meus filhos já frequentavam a catequese e eu delegava essa função de levar a catequese ao meu marido que levava. Aí um dia meu marido falou, né, por que você não leva, por que você não vai, por que você não acompanha? Porque eu estava realmente muito aborrecida, muito triste com tudo que tinha acontecido. E eu fui a uma missa, não foi aqui na Basílica, foi na comunidade e, lá, do Rio Verde, lá, setor rural. E quando eu entrei naquela capela tão simples, tão simples, a palavra é essa, simples, tão cheia de criança, tão cheia de vida, porque foi justamente uma missa da catequese, né, para as crianças. Aquilo me encheu de alegria. E ali eu falei assim, poxa vida, eu estou aqui com dor, uma dor emocional, que eu tenho que transformar essa dor em algo bom. E olha que essas crianças, de repente a minha filha está lá na catequese, coitada, sem o meu cuidado, né? Sem a minha vivência ali com ela. Isso é importante que eu esteja ali com ela. E eu que vim atrás. E eu fui conversar com a catequista dela e perguntei, vocês precisam de ajuda? E assim, prontamente ela falou assim, se você quiser ficar estagiária nossa, pode ficar agora. Eu falei assim, agora. E aí eu fiquei, né, alguns meses como estagiária. No ano seguinte eu fui chamada já para ficar com uma turma de pré-catequese, as criancinhas mesmo. E aquilo para mim era emocionante, porque realmente ensinar essas crianças a Jesus, né? Mostrar o Jesus que elas muitas vezes não conhecem. Muitas vezes essas crianças chegam até nós e infelizmente não sabem nem fazer o sinal da cruz, não sabem o Pai Nosso. E a gente vai passar tudo isso para elas. E aquilo é maravilhoso, né? E depois disso eu peguei. No ano seguinte eu continuei com a mesma turma, no outro ano eu já estava com uma turma de crisma, e daí fui me preparando, né? Fui fazendo as formações necessárias, e agora eu sou coordenadora da catequese. No momento eu não tenho turmas, né? Mas eu acompanho todos os catequistas, continuo fazendo as formações, continuo acompanhando, né, de perto o que está acontecendo com todas as turmas. Na ausência de alguma catequista por algum motivo de saúde, eu entro em sala e eu preparo, né, faço a preparação. E é como a Rosângela falou, desafios temos, mas é uma troca. E essa troca, assim, bem egoísta eu falando, foi muito boa para mim, foi maravilhosa, porque literalmente eu estava no fundo, né? Eu estava curtindo uma depressão pela ausência do meu pai, mas eu não estava pondo em prática o que ele me ensinou, né? E, de repente, quando eu me deparei com as crianças e a necessidade que elas tinham de Jesus, e eu com toda aquela bagagem só para mim, meu Deus, que horrível. E eu falei assim, não, é uma troca mesmo. Todo o amor, todo o carinho que elas podem nos dar, né? E eu ensinando, né, o beabá ali para elas, né? Mostrando Jesus e esse Jesus, esse Cristo que as pessoas deveriam se apaixonar por ele, né? E literalmente eles conseguem. E essa troca é maravilhosa, Mesmo nos tempos de pandemia, nós não paramos. Nós continuamos com a catequese online e nós conseguimos sim atingir, foi dificultoso, principalmente na zona rural, nós tivemos muita dificuldade pelo acesso da internet, mas nós conseguimos e mantivemos as turmas, não tivemos assim uma ausência muito grande dos catequizandos, nós conseguimos manter um número muito grande, por sinal, desses catequizandos. Que bom.
Que bom ouvir esse testemunho, né? Porque às vezes a gente está tão desanimado lá e tem tanta coisa boa dentro do nosso coração que a gente pode compartilhar e tá guardado lá só para mim. Sendo que eu tô lá, né, com o meu ânimo, com a minha alegria, com aquilo que eu tenho de bom, eu posso compartilhar e com certeza vou receber muita coisa em troca, né? Eu vou receber também ali alegria, vou receber também ensinamentos e, como você disse aí, quando você decidiu partilhar, você também recebeu muita coisa. Agora nós vamos ouvir o caçula aqui dos catequistas, caçula de tempo de catequista, como a gente falava antes da gravação começar, né, Luiz? Conta pra gente, como é que foi a sua história? Você faz menos tempo que elas, mas já está na ativa aí como catequista, partilhando, também ensinando, trabalhando com essa missão aqui na paróquia. Conta pra gente como é que começou tudo isso. A minha primeira experiência de serviço a Deus na paróquia foi em grupo de oração. Um grupo de oração que eu participo dele até hoje. Eu comecei lá em 2001. E ali foi crescendo o amor pela igreja, pela palavra de Deus, pela evangelização. E depois de um certo tempo, daí eu comecei a servir a Deus em outras pastorais também. E foi a porta de entrada para mim, né? Começar a atuar mesmo na comunidade, viver a comunidade, que é uma coisa maravilhosa, né? E foi crescendo também a vontade de ser catequista. Só que eu sempre trabalhei em revezamento de turno, sabe? E não tinha um horário fixo. Para ser catequista, a gente precisa assumir uma turma com horário fixo. E quando eu fui chegando perto da minha aposentadoria, conversei com a Rosângela. E daí, no momento certo, eu comecei a fazer um estágio com ela, foi em 2022. Fiz um ano de estágio com ela e a minha vontade sempre foi dar catequese para adultos. Mas daí Deus mandou os adolescentes. Né? No começo eram 2 turmas, né? Uma no sábado e uma na quinta-feira. Depois a gente começou a ter alguns problemas de falta com catequizandos que precisavam repor a aula do ensino médio no sábado. Aí a gente conversou e formamos uma turma só na quinta-feira. E é uma coisa assim maravilhosa, porque é um desafio muito grande. Como elas já falaram, muitos adolescentes chegam lá sem saber nem fazer o nome do pai, o que é, né? Não tem aquela catequese familiar, né? E a gente sabe que a gente tem o desafio de colocar um desejo no coração deles, de não ser só pelo sacramento, só entre aspas, claro, o sacramento é tudo, mas para receber o sacramento não, o desafio é que eles sintam mesmo essa vontade, essa sede, esse amor, né, por Deus, de continuar a vida vivendo o sacramento mesmo e sendo cristão em todos os locais. Como elas falaram, a gente também é catequista em todo lugar, né? Todo lugar que a gente vai, né? Falando assim, qualquer pessoa que assume um serviço para Deus, um cristão que assume mesmo esse serviço, ele precisa ser cristão em qualquer lugar, né? No profissional, em todo lugar. Quando ele vai jogar bola no meio dos amigos, sempre ele tem que estar dando testemunho de cristão. Então tem sido maravilhoso. Tenho aprendido muito com elas, né? Depois que eu passei a ser catequista, que eu comecei a dar muito valor para as catequistas, né? Conhecer a vida delas de oração, firmeza mesmo, né? O testemunho que dão. Porque a gente sempre tem que abrir mão de muitas coisas quando a gente toma a frente, quando a gente precisa dar testemunho de vida, né? Então, eu tenho aprendido muito com os adolescentes também, né? Porque eu preciso me preparar para dar catequese para adolescente, é um desafio, né? A gente precisa chamar a atenção deles, não é fácil, né? Então, eu tenho aprendido muito e estou gostando muito. Aí, ó, todos os testemunhos aqui falar de aprendizado, né? Tão bom aprender, né? Às vezes a gente está naquele período de estudos, né? Na escola, ou até o catequizando, né? Tá ali, tem que estudar, tem que fazer a tarefa, a atividade. Mas depois a gente vai perceber como é gostoso ter o conteúdo, aprender, tirar lições de cada fase da nossa vida, né? Bom, eu vou dar uma rápida pausa aqui, todo mundo já contou uma breve história, mas a gente já volta conversando mais um pouco aqui com todos esses catequistas que vieram partilhar com a gente, um pouco sobre a missão de ser catequista, a missão da catequese na igreja, né? A gente conversa mais um pouco aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Enquanto isso, a gente toma uma água, você aí de casa também dá tempo de você tomar uma água e a gente volta já já.
Ao visitar a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, não deixe de visitar a nossa loja. Loja Bom Jesus. Aqui você encontra todo tipo de artigos religiosos. Imagens, terços, camisetas, chaveiros, artigos de decoração e muito mais. Loja Bom Jesus, um cantinho preparado com muito amor e carinho para você e sua família. Adquira nossos produtos, ajude-nos a evangelizar. Já estamos de volta aqui. Bom dia, bom Jesus para você, falando de catequese, falando da catequese nesse ano vocacional, vocação, graça e missão. E eles todos aqui estão contando pra gente um pouco dessa vocação, das graças e da missão. E a gente segue a nossa conversa por aqui, falando um pouco sobre o que precisa para ser catequista. Vou pedir para a Luísa começar respondendo. O que você acha que precisa para ser catequista? O que tem que ter no coração, ou na mente, ou no pensamento, nas atitudes? O que precisa para ser catequista? Eu acho que primeiramente precisa sentir um chamado, né? Seja ele de qual... muitas vezes a pessoa não tem a vontade, nunca teve a vontade de ser catequista, mas às vezes ela recebe um chamado de alguma forma, né? E quando ela aceita o chamado, ela vai descobrir no catequizar mesmo, né? Exercendo aquilo, ela vai descobrir a vocação, né? Mas eu acho que sentir o chamado é importante. E a gente sempre precisa ter o discernimento de que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, o convite de alguém é o chamado de Deus, né? E a gente não pode desprezar esse chamado, né? A gente precisa ir, precisa experimentar e na maioria das vezes a gente se apaixona, né? E é claro que tem muitas pessoas que já têm isso dentro dela mesmo, uma vontade, né? Comigo foi assim, foi nascendo uma vontade de ser catequista, porque eu também fui catequizando, né? Lá em 75, a minha catequista está viva até hoje, a dona Lola, né? E foi uma referência para a minha vida, né? A Rosângela também, em termos de catequese, foi uma referência para a minha vida, como a Ana, como a Tânia, né? Então, é muito marcante. Então, precisa, se não tem aquela vontade que Deus faz brotar dentro da pessoa, sempre estar atento com o chamado, que Deus usa muitas formas de chamar, né? E a gente precisa atender o chamado de Deus. Às vezes a portinha está ali aberta e você não está querendo entrar, mas pode entrar que tem coisa boa, né? Tânia, fala pra gente, pra você, o que você acha que precisa ter para ser catequista? Então, para ser catequista, é como o nosso amigo Aloísio disse, é ouvir o chamado do coração. Porque muitas vezes a gente olha e se assusta. Eu vou ser catequista, eu vou ter que deixar de abdicar de um monte de coisa na minha vida. Mas se a gente olhar para dentro, Jesus está falando com a gente através das pessoas. Um catequista que tem mais até experiência do que a gente, como a Rosângela. A Rosângela, ela foi assim, para mim, uma professora, vamos dizer. Eu já com uma caminhada grande, assim, vamos dizer, de catequese, ela me chamou para ser membro da pastoral do batismo. Eu falei, misericórdia, mais um desafio, né? Aí eu falei, aceito. Sabe aquele aceito assim, vou, não vou, como você disse, assim, fui. Mas eu fui aprendendo com ela a trabalhar a pastoral do batismo, o sacramento do batismo, então veio agregar, né? Então eu digo assim, não tenha medo, enfrente o desafio, porque é isso que Deus quer. Pessoas que tenham coragem de levar o nome dele a outras, porque, gente, é tão importante quando nós vemos num mundo tão conturbado que estamos, que as pessoas ouçam o chamado de Deus. Ele, como diz, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
E a gente, a gente vai se capacitando dia a dia, ele vai nos mostrando o caminho. Às vezes uma leitura, lá um pedacinho de uma leitura que você faz da palavra de Deus, acende uma luzinha. Então eu digo para vocês, não sintam medo de enfrentar o desafio de Deus, porque ele sempre estará. E a gente, como catequista, né, não sabemos tudo, vamos aprendendo no caminhar. É como a catequista Rosângela disse, é uma troca de experiência. Olha, eu já tenho 63 anos. Se você falar, Tânia, sabe tudo? Eu estou aprendendo. Porque sempre vem um que nos ensina. Catequista, catequizando, catequista, crismando. Então sempre tem aquele que vai nos ensinar. E aí a caminhada se torna até mais leve, né? Quando você se põe a serviço. Pelo jeito, a frase aqui da Tânia é não ter medo. Gostei. Não. Não ter medo. Olha só, para ser catequista, não ter medo. Confiar, que é sempre aprendizado, é troca, é aprendizado aí com o catequizando, com a vida e um caminhar constante aí, lado a lado de Jesus, que não nos abandona, não é mesmo? Não, olha, eu tenho 4 filhos. A minha filhinha hoje vai fazer 36 anos, tinha 4 anos. E eu falava, e eu nunca tinha ido assim numa catequese, gente, simplesmente chegaram e entregaram uma pasta para mim, vai, né? Olha o desafio, eu fiquei assustada. Vai lá, não tenha medo. Não tenha medo, enfrenta. E ela enfrentou, e está enfrentando ainda. E se Deus quiser, vou enfrentar muito mais. Ah, isso mesmo. Bom, agora eu queria pedir para a Ana Lúcia falar um pouquinho para a gente, Ana Lúcia, sobre a catequese aqui na Paróquia do Bom Jesus. Você que é coordenadora, né? Você tem aí numericamente quantas turmas, quantos catequistas nós temos hoje aqui trabalhando nessa missão? Como é que é a realidade da paróquia hoje? Bom, nós temos aqui a matriz, né? A matriz que seria aqui dentro da Basílica, né? E 2 comunidades, a do Rio Verde, que seria a zona rural, né? Seria o Canegai, e o Pai Eterno, que é um bairro um pouco afastado aqui do centro. No total, nós contamos com cerca de 23 catequistas, né? Juntando o centro com as 2 comunidades. E aqui no centro nós temos 11 turmas, incluindo as 2 de adulto, né, que seria as 2 que a Rosângela é responsável, né, incluindo a da catequese extraordinária. E na zona rural do Rio Verde nós temos apenas a infantil, que seria pré-catequese, que são as crianças menores de 10 anos, né? E na comunidade do Pai Eterno nós temos a preparação para a primeira Eucaristia e Crisma. Numericamente, em relação aos catequizandos, juntando todas as turmas, em torno de 250 catequizandos. Nós tivemos uma época que tinha muito menos, muito. Foi uma fase assim que, não, assim, bem da verdade, eu não sei dizer o porquê que foi que estava tão poucos, né? E aos pouquinhos esse chamado foi se aumentando, né? Foi aumentando. E o que mais nos assusta não, mas nos maravilha, é que na pandemia, apesar de toda a dificuldade, nós não tivemos um número assim muito reduzido. A gente manteve esse número entre 200 e pouquinho, apesar de todas as dificuldades com a internet, onde pega a internet, quem tem internet, e a gente conseguiu manter. Né? E inclusive manter também os catequistas, porque nós sabemos que infelizmente outras paróquias, outros lugares, muitos catequistas abandonaram, né? Cansaram, não tiveram a mesma destreza com relação à internet, até online, ou até mesmo medo da pandemia, e acabaram saindo, né? Nós mantivemos, assim, foi um ou outro que acabou saindo, tanto de catequizando quanto de catequistas, mas a gente foi mantendo a mesma média, né? Uma coisa que eu acho importante colocar aqui, que no começo do ano é sempre bem interessante, né? Como a nossa catequese se inicia junto ao ano escolar, né? Em torno de fevereiro, a nossa matrícula começa no final de dezembro, vai janeiro inteiro, e em fevereiro nós começamos a catequese. E os pais, eles estão muito envolvidos com isso, né? E veem os recados na igreja, nas missas e tal. Então, eles ficam muito envolvidos com essa questão da matrícula. Não posso perder a matrícula no começo do ano. E é uma coisa que é normal, a gente observa que quando passa, vai chegando o segundo semestre, que a gente tem um pequeno recesso, quando nós voltamos, a gente tem que manter acesa
aquele fogo, porque as crianças ficam, né, os catequizandos ficam meio, né, cansados, meio perdidos, desanimados, e é uma coisa que a gente vê isso também na escola, né? Tanto os adolescentes, os jovens, as crianças, os adultos. Então a gente, quando volta o segundo semestre, a gente tem que voltar mais impulsionado, porque senão isso acontece em todas as paróquias, de ter uma diminuída ali, alguém, um ou outro que acaba meio que não voltando mais. Então a gente tem que ir fazendo o resgate também. E atrás da ovelhinha perdida, né? Exatamente. Assim, só a título de curiosidade, né, a Rosângela falou, né, que ela já deu catequese para que, ou que hoje é catequista, né? E uma curiosidade que o meu filho, ele entrou comigo na catequese, ele veio assim, vou ficar junto só para te ajudar. Hoje ele é catequista e ele está noivo de uma ex-catequizanda da Rosângela, né? Então, assim, o encontro dos dois, né, dentro da catequese, vê que é uma coisa assim extremamente envolvente, envolver uma família inteira. E não é só com a gente que acontece isso, é tão bonito você ver aquele amor, aquele carinho, aquele afeto. Ali, ser catequista é ser catequista o tempo inteiro, né? E eu eu tiro a camiseta em casa, eu sou outra pessoa, não, continuo sendo catequista. E isso é maravilhoso, é realmente o chamado, é a missão, é a graça, de eu levar essa graça para dentro de casa, para o meu trabalho, para o meu serviço. Isso é bom demais. Que bom ouvir essa história, né? Mais uma semente plantada e o filho também da Ana Lúcia aí, catequista. Que gostoso ouvir essa história. Bom, nós falamos aqui bastante no bloco anterior e já falamos também aqui nesse bloco sobre a catequese de adultos, né? Nós falávamos sobre pensar em catequese, pensar nas crianças. Mas a Rosângela falou bastante no bloco anterior sobre a catequese de adultos, seu envolvimento, sua tarefa, seu trabalho, sua missão, e que pelo jeito é muito gratificante e muito importante. Nós citamos aqui 2 vezes ou mais o ano extraordinário. Só para explicar rapidamente, a Diocese de Taubaté, ela instituiu nesse ano de 2023 um ano extraordinário, né, para catequese de adultos maiores de 30 anos, para a recepção aí dos sacramentos, Eucaristia e Crisma, né? E que eu estou sabendo, acredito que a Ana Lúcia também, acho que todas as paróquias da Diocese formaram turmas com essa idade de pessoas interessadas em receber os sacramentos e aquilo que a gente falava, construir ou reconectar ali com a comunidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa missão de nós enquanto catequizados, catequizandos, eternos catequizandos, né? Porque eu acho que a catequese é uma coisa permanente. A gente pensa, não tenho os sacramentos, tenho que fazer a catequese para recebê-los, mas e depois? Depois eu continuo aprendendo, continuo me catequizando, estudando, aprimorando. Então eu queria que você falasse um pouquinho da missão do catequista ali com a turminha, mas também da missão de nós cristãos enquanto catequistas na vida, o adulto catequista e o adulto catequizado. Então, mas é por aí mesmo, como você falou, né? Porque a catequese, eu já tinha falado anteriormente que não é uma preparação para receber os sacramentos, né? Então é uma vivência, é uma proposta de vida, né? Então tudo que é bom pra gente, a gente quer passar, né? A gente quer ensinar, falar para o outro. Então, a proposta da catequese é que depois que eles vêm, se preparam, depois eles sejam também outros multiplicadores, né? E a gente sempre tem coisas para aprender, né? A gente sempre tem que buscar o conhecimento, né? Eu já tive turma que, depois que acabava, eles falavam assim, a gente não pode continuar vindo depois, né? Porque eles já receberam os sacramentos, mas eles querem continuar aprendendo, né? Então é muito importante depois que eles se preparam, eles continuarem. E a gente vê que tem essa vontade neles, né? De partilhar também. E a gente que está ensinando, ou que está como catequista, a gente também aprende, né? E a Ana falou, né, que é uma ex-catequizanda minha. Eu sempre falo com os meus catequizandos, eles são sempre meus catequizandos, eu nunca chamei eles de ex, é sempre catequizando, né? Porque a gente fica com aquele vínculo. Eu sempre falo para eles, né, que a gente troca, eu deixo um pouco de mim com eles e eles deixam um pouco deles comigo. Então eu vou levar para a vida toda. E como eu tenho lembrança do meu catequista, que eu continuei aquilo que ele me ensinou, então eu acho que é por aí. A gente acaba continuando também, né? Então se as pessoas que têm esse desejo também de partilhar, né, ou de trocar experiência,
Porque ninguém sabe tudo, a gente está o tempo todo aprendendo. Eu me lembro, eu tinha um catequizando que era psicólogo numa ocasião, e eu usei um termo lá, e ele foi e meio que me corrigiu do termo, porque ele falou, assim, com o conhecimento dele de psicólogo, ele falou que aquela forma de falar causa algum conflito, às vezes, na pessoa. Aí eu mudei, toda vez que eu estou trabalhando nesse tema, eu lembro dele, porque eu mudei a forma de expressar, porque às vezes são coisas simples, né? Que com o conhecimento dele, de área, né, de psicólogo, ele me chamou a atenção numa colocação que eu mudei a partir daquilo que ele falou. Então, a gente sempre tem algo para aprender, algo para ensinar, e também ele, como catequizando, estava me mostrando uma forma de fazer melhor aquilo que eu estava fazendo, né? Ou aquilo que eu faço. Então, qualquer pessoa que tenha vontade, ela pode vir, aí acompanha a gente, né? O outro catequista mais experiente, para ela também ver se, de repente, ela vai descobrir uma vocação que ela tem e que está ali guardada, né? E muitas pessoas estão precisando, porque a gente está precisando de pessoas que estejam dispostas a compartilhar a sua vida cristã, né? De repente, a gente aprende que no batismo nós recebemos uma missão, mas aí como que eu vou fazer para eu realizar essa missão que eu recebi? De repente eu posso ser catequista. E a Tânia também citou a questão da pastoral do batismo, porque a pastoral do batismo, também nós trabalhamos juntas, mas é uma catequese também, porque a gente está lá passando os ensinamentos de Jesus, e é sempre assim, muito gratificante a gente falar daquilo que a gente sente também, da experiência que a gente teve, né? E aquilo que é bom pra gente, a gente quer passar, quer que as outras pessoas também façam essa experiência. Só que ninguém pode viver a experiência do outro. Então as pessoas precisam vir para elas conhecerem e elas viverem essa experiência também. E daí, de repente, elas podem aqui continuar com a gente, fazer parte da nossa equipe, né? Para trabalhar também, porque mesmo com as dificuldades, elas passam assim despercebidas, porque o resultado, né, é muito maior de você ver que você está podendo contribuir de alguma forma, né, na missão de Jesus, aquilo que ele confiou para a gente. Então, as dificuldades, elas acabam assim sendo assim irrelevantes diante da graça que a gente tem de poder realizar essa missão na vida, na igreja, né? Então, isso daí é uma graça muito grande. É mais gratificante do que difícil, né? Com certeza. As dificuldades tem, como em todo lugar tem, né? Tem. Toda vida tem, na nossa casa a gente tem, no nosso trabalho a gente tem, na nossa missão, na nossa vocação, na nossa comunidade, tudo tem dificuldade. No entanto, quando tem graça, é muito importante que a gente deixe a dificuldade de lado e enalteça aí aquilo que é gratificante. Exatamente. Que bom ouvir vocês, gente. Que bom ouvir toda essa conversa, esse papo, essas histórias, esses testemunhos, que é o que a gente gosta de trazer aqui no Bom Dia, Bom Jesus, que é contar a história das pessoas, como disse a Rosângela aqui, falando dessa... Não adianta eu contar, eu falar, né? É importante cada um experimentar, viver. Então, que cada um possa experimentar e viver aí na catequese, sendo numa outra pastoral, que você possa experimentar aí essas graças todas que nós citamos aqui hoje. Bom, nós rendemos graças também aqui a você que faz aniversário essa semana, né? Você que faz parte do dízimo aqui da paróquia, você que é dizimista. Muito, muito obrigado por vocês fazerem parte de tudo isso, contribuírem com tudo isso e viverem a nossa comunidade, a Paróquia do Bom Jesus de Tremembé. A gente reza por vocês agora, está chegando o nosso momento de oração, então por isso nós vamos rezar pela sua vida, você que está fazendo aniversário hoje, essa semana, não só hoje, mas essa semana. A Cristiane, a Luana Aparecida, a Vanessa Moreira, a Marli Santos, a Catarina Fátima, o Flávio Adriano, a Sueli Gomes, também a Maria Inês, a Isa Maria, a das Dores dos Santos, a Andréia de Meireles, a Maria Tereza, o César Tadeu, a Clarice Santos, a Graziela Vargas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. São esses os aniversariantes da semana. Agradecemos vocês e rezamos pela vida e saúde de vocês. Vamos rezar agora a oração do ano vocacional, que o Padre Zé Vicente deixou gravado para a gente, rezando junto com você aí de casa.
Então vamos finalizando o nosso encontro, rezando pelas vocações. Neste ano vocacional, recordando sempre da nossa missão. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do nosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados, e que Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensine a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, Padre Zé Vicente, pela oração do ano vocacional aqui. Nós que estamos falando de vocação hoje, a catequese, né? Vocação, graça e missão. Nós estamos contando aqui com a vocação de tantos catequistas daqui da paróquia que contaram pra gente de tantos outros que também realizam essa missão. Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero me despedir de cada um de vocês. E eu vou começar me despedindo aqui da Tânia. Se puder passar o microfone aqui para a Tânia. Tânia, muito obrigado por você ter vindo, pelo seu testemunho, pela sua história. E eu queria que você deixasse o seu tchau aqui para todo mundo. Mas só para fechar o programa com uma brincadeira, né? Você se lembra de uma de suas catequistas? Me lembro? Nossa, como me lembro da Maria Pia, foi minha catequista. Uma irmã do Hospital Bom Jesus, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, irmã Isabel. Então, são pessoas que fazem parte da nossa história de vida, né? E devemos muito a ela. O conhecimento que a gente traz na bagagem também, né? Então, a gente vai lembrando. E eu espero que daqui a alguns anos alguém se lembre da catequista Tânia também. Com certeza vai lembrar. Muito importante. É muito bom, né? E é como a Rosângela falou, a gente encontra com os nossos crismandos, né? Eu digo assim, os meus, a gente toma para si, né? Usamos como se fossem os nossos filhos. E nós encontramos hoje pais de família na caminhada e é tão gratificante para nós que levamos a palavra receber este carinho, né? Vê-los inseridos na comunidade e fazendo o papel de mãe, de pai, de educadores também na fé. É muito importante. Amém. Então, um abraço para você, boa semana. Obrigada, igualmente. Bom trabalho na catequese. Muito obrigada. Que muitas graças recaiam aí sobre você aí nessa sua missão, que você diz que vai até o céu, né? Como o padre Marlon me disse, eles são padre até os céus e nós vamos ser catequistas até os céus. Deus quiser. Com a graça de Deus. Muito obrigada. Agora eu vou me despedir da Rosângela aqui. Rosângela, obrigado por você ter vindo, por aceitar o convite, contar toda essa história aqui, dar o seu testemunho e fazer esse convite, esse chamado, né, para as pessoas, porque quando a gente conta um pouco da nossa história, a gente acaba chamando as outras pessoas, eu também quero, também gosto, parece que eu estou ouvindo uma coisa que eu preciso escutar o meu coração, né? Muito obrigada por você ter contado tudo isso pra gente. E responde pra gente também. Lembra da sua catequista, uma das primeiras lá? Eu me lembro, sim. Inclusive, o meu catequista, que era catequista de adultos, aliás, catequista, a gente fala catequista de adultos, mas é catequese com adultos, né? Então, aí o Domingos, ele já está na eternidade, né? Já faz uns 5 anos. E eu lembro também da minha catequista de Crisma, né? A Dona Vera. E ela, se ela estiver vendo, ela vai lembrar que a gente chama ela de Tia Vera até hoje, é a Tia Vera. Então, a Tia Vera, que foi minha catequista de Crisma, né? E eu aprendi muito com ela. Tenho uma lembrança muito boa. Toda vez que eu a encontro, né? E eu falo, Tia Vera, tudo bem, Tia Vera? E ela também gosta de saber que eu também sou catequista.
né? Então, é uma continuação. Então, aquilo que eles ensinaram, né, a gente continua. Então, é uma alegria. E também da gente encontrar os nossos catequizandos, né, pelas ruas, né. Eu lembro um dia que a Ana, na matrícula, né, Ana, que eles chegavam para fazer a rematrícula, eu falava, esse é meu, é meu, é meu. Ela falava assim, nossa, mas que possessivo. Eu falava, não, é que o pastor conhece as ovelhas. Então, eu vejo as minhas ovelhas chegando, eu vejo, esse é meu. Porque até para a gente poder encaminhar os adultos para fazer a rematrícula, né? Mas então é por aí mesmo, aonde a gente sai, encontra, a gente reconhece as nossas ovelhas e a gente tem uma alegria de ver que eles estão lá formando família, na caminhada de fé e de saber que a gente contribuiu de alguma forma para que eles seguissem esse caminho, né? Então é uma alegria muito grande sempre. Amém, alegria mesmo. Obrigado pela sua participação, ótima semana para você também. Ana, você também, obrigado pela participação, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem tempo que quer falar com o pessoal da catequese aqui no Bom Dia, Bom Jesus, e está tentando, e não tem agenda, né, horário, todo mundo trabalha, a vida de catequista também é cheia de trabalho, né, mas a Ana conseguiu um jeito aí da gente reunir essa turminha aqui hoje. Obrigado, viu, Ana, pela disposição, por articular aí com a gente os convidados. Parabéns para vocês aí pelo trabalho. E conta pra gente, lembra do catequista da sua vida? Sim, é a mesma da Tânia. A Dona Maria Pia, que tanto deu catequese para mim aqui na Basílica, como antigamente tinha um ensino religioso nas escolas, e ela também foi minha professora de ensino religioso. E eu era apaixonada, assim, porque tanto aqui na catequese da Basílica, quanto na escola, ela falava muito da vida dos santos, e eu ficava assim, meu Deus do céu, e como eles sofreram para chegar e, né, serem santos, né? E hoje eu entendo que todos nós somos chamados a sermos santos, né? E que não precisa, lógico, né, se martirizar, né? Como todos os santos mártires sofreram, mas que todos nós recebemos esse chamado, né? E ela deixou esse legado também para mim. E é muito gostoso, né? A Tânia falou na Maria Pia, eu falei, a mesma que a minha, que gostoso, né? Que gostoso, gente. A Dona Maria Pia deve estar lá, essa é minha, essa é minha. Exatamente. E o que a Rosângela falou, né? Esse é meu, esse é meu. Tem aquela coisa é meu, né? Minhas ovelhas, né? Como o meu filho da catequese, eu não tenho turma, mas meu filho tem, então eu meio que tomo posse também. É do meu filho, é como se fosse meus netos, né? Porque assim, eu sei que é da turma do Gabriel, eu sei que aquele outro é da turma do Gabriel. Então, assim, é meio que eu vigio também, né? Na verdade, eu vigio todas as turmas, né? Eu sei do que está acontecendo em todas as turmas, mas a gente tem aquele apego, né? E é gostoso quando os catequizandos, por exemplo, do Gabriel encontram comigo, a tia Ana, que sabe? Ela é a mãe do Gabriel. É tão gostoso isso, é uma lembrança que você fala assim, cara, ele vai lembrar para sempre essa lembrança, com carinho isso. E realmente não tem desafios, que a Rosângela falou, mas tem muitas graças, muitas bênçãos, que, nossa, os desafios a gente tira de letra. Passa por cima. Passa por cima. Que bom, Ana, obrigada, ótimo dia, ótima semana para você, que a caminhada aí da catequese aqui na Basílica do Bom Jesus continue firme e forte, né? Amém. Agora, Luísio, muito obrigada. Luísio já veio participar com a gente em outra ocasião aqui, né? Obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite e vir contar a sua história também como catequista, né? Outras vezes você veio falar de outros assuntos, mas agora falando sobre a sua missão de catequista. Conta pra gente, você já falou do catequista ou da catequista aqui no programa, né? A minha catequista de primeira comunhão foi a Dona Lula Patrocínio, né? Ela mora aqui mesmo, no Jardim da Igreja, tá bem ainda, né? E foi quem colocou a semente, né? Plantou a semente para a gente estar aqui hoje, né? Aí a gente tem o início com o batismo, depois os sacramentos, né? E a gente entra na igreja, e quantas histórias que ela contou, histórias mesmo, né? Que fazia a gente, facilitava a gente entender, né? Os ensinamentos de Deus, que estão na minha cabeça até hoje, né? E vira e mexe, eu tô falando, tô conversando, falando de catequese, eu sempre falo da Dona Lula, que foi a minha catequista, né? Eu tô começando a minha caminhada como catequista agora. Espero que, né, vou me esforçar bastante para que os meus catequistas também, meus catequizandos, eles possam se lembrar bem de mim, né? E já estão nas minhas orações, né? Já são como os filhos também, que a gente ora, que a gente
como a Ana falou, a gente sempre quando vê, a gente está olhando, está no bom caminho aí. Então é isso, é muito gratificante. Ah, com certeza os seus catequizantes vão lembrar de você, sim. A sementinha já está lá plantada, né? Bom, eu também me lembro da minha catequista. Eu tive mais catequistas, mas a qual sempre falo, me refiro, foi a minha avó. A minha avó materna foi minha catequista. E eu fiz catequese, assim, bastante tempo, porque minha irmã fazia catequese, aí eu já ia na catequese, pequenininha, né? Aí depois chegou o meu tempo de fazer catequese, aí eu fiz o meu tempo. Então, fiquei bastante tempo na catequese, não porque eu não era boa aluna, não, tá? Porque eu gostava, né? Já acompanhava minha irmã que era mais velha, aí depois foi ficando. E a minha avó foi minha grande catequista mesmo, ela é que eu me refiro sempre quando eu vou falar de catequese, o que eu aprendi, que foi para a minha preparação da primeira Eucaristia. Depois da Crisma eu tive mais 2 catequistas, um já está na eternidade também, Sr. Barrinhos, e uma é tia do meu marido, até hoje catequista também, mas ela está na caminhada há mais de 50 anos de catequista, da tia Dirce, né? A gente chama ela de tia Dirce, e ela também continua me catequizando, sabe? Aquela pessoa que a gente fala, aquela permanência, né? Aquela caminhada que a gente continua aprendendo. Ela é uma pessoa que eu sempre estou conversando e ela me ensina cada vez que a gente tem um papo, um cafezinho, a gente aprende com ela também. Então, eu quero agradecer a todos os catequistas da Basílica do Bom Jesus, mas todos que nos acompanham de todas as paróquias aí espalhados pela Diocese de Taubaté, pelo Brasil, que a missão de catequista é merecedora dos nossos agradecimentos, do nosso reconhecimento, porque faz uma missão que é aquilo, cuida de muitas ovelhas e essas caminham num caminho firme aí na fé. Bom, a gente vai ficando por aqui, se despedindo do Bom Dia, Bom Jesus, despedindo de você aí de casa. E semana que vem a gente volta com mais um programa especial, com mais conversa, mais um assunto interessante para começar a nossa semana. Um ótimo dia para vocês e até o próximo programa.